Fala pessoal, tudo bem? Sou o Fabrício, sou o fundador do AI Data Leaders, junto com a Tati Akadi, e a gente vai aproveitar para convidar vocês para participar do evento que começa nos dias 4 e 5 de agosto. É o evento principal que reúne mais de 1.000 líderes de dados IA das maiores empresas do Brasil. E a gente tem um papo super bacana que vai rolar hoje aqui, falando muito mais de oportunidades, falar de tendências e tirar um pouco do contexto de desafios que a gente está cansado de falar aqui no podcast. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de oportunidade e a gente vai apresentar os nossos convidados, mas antes disso quero que o Gustavo se apresente. Vai lá, Gustavo, conta aí. Oi, pessoal, de novo com vocês. Gustavo, também sócio da Tati e do Fabrício. Nessa jornada que está chegando agora, finalmente é o momento de entrega. A gente já está contando dias, horas e já ansioso para entrar na entrega do evento, mas mais do que ansioso, a gente está para mostrar quem está conosco hoje para bater esse papo. Eu vou passar a bola para que eles se apresentem. Por favor, Bruno. Bom, pessoal, obrigado pelo convite de vocês, primeiro de tudo. Meu nome é Bruno Garcia, sou um entusiasta aí de tecnologia. Hoje eu estou como gerente de dados IA na IBM Brasil, responsável por algumas das empresas mais importantes hoje no setor. Também sou professor de pós-graduação, mas principalmente eu gosto de jogar videogame, tocar minha guitarra e ouvir uma música. Esse que acho que é o mais importante de tudo. Senhor, Gaioto. Eu sou o Gaioto, eu sou pai, pesquisador, atuo numa ONG chamada PAC, que é Programa de Apoio à Comunidade, no Jovem com Futuro. Tenho a oportunidade de estar diretor executivo de tecnologia de dados IA na Claro e sou professor na Fischool, na célula Lab Data, e aí lá eu me divirto com IA para executivos, agentes de IA, engenharia de IA e as pós-graduação MBA, onde eu acabo levando IA de negócio e também transformação digital na era da IA. Nossa, é muita IA no dia a dia. é muita coisa, é muita Obrigado, coisa. obrigado pelo convite, bom estar com vocês mais uma vez. Fabrício é velho, né? Acho que a minha carreira se mistura com o Fabrício e tudo mais. Não, e aliás, diga-se de passagem, você é do nosso Content Board, é um dos caras que ajuda a gente, Obrigado, porque verdade. sendo transparente, como nós sempre somos, eu, Gustavo e Tati, nós somos experts em eventos e em ser o hub, conectar as pessoas. A gente não é expert em AI nem em dados, então a gente conta com as pessoas como o Gaioto, que são experts, e é ele quem, quando a gente precisa, fala, cara, esse tema aqui faz sentido, ou essa pessoa para palestrar faz sentido. O Gaioto é um dos caras que está no nosso Content Board já há 3 anos, né, Gaioto? É um cara que nos ajuda a direcionar aí o evento. Obrigado por essa parceria. A galera é muito boa ali e o mais gostoso é que também é voluntária. Exato. De maneira alguma tem qualquer tipo de relação comercial, porque eu acredito tanto na educação e quer queira, quer não, alguns chamam de evento, mas eu chamo de compartilhar o conhecimento. É isso aí. Uma das propostas, uma das principais delas é justamente essa. Eu sou nascido no milênio passado. eu não sei do que você está falando. Perdeu a conta 50 anos atrás, não a idade. Eu faço parte da era Biainossauro. Então, bicho. De suporte à tomada de decisão. Exatamente, SIG, Sistema de Informações Gerenciais. Vocês já estão entendendo que a conversa vai ser divertida hoje. Tem muita coisa pra gente trazer, né? O que vai sobrando são as histórias. Não é isso que a gente faz quando encontra os amigos? Exato. Você lembra, você viu, caraca, fulano, como é que você tá? Pois é, no fim, o que a gente tem são boas histórias pra contar. E eu até brinco que eu já errei tanto que agora eu tô acertando. Então... Começou pelo erro, né? Porra, pra caramba, mas foi divertido. E se começa a acertar, sempre muda um pouco a onda e a gente começa a aprender de novo. Ah, né? mas é legal. Não dá tempo de acertar muito, que aparece algo novo pra gente errar de novo, Não dá é? tempo, cara. Na hora certa eu comento sobre isso, mas que momento maravilhoso pra falar sobre essa nova onda. Já dá pra ver que o papo vai ser divertido hoje por aqui. Eu quero pegar só esse parênteses, cara. Assim, eu trabalho no universo de eventos, né? Sempre com esse viés da educação e da troca, cara, há 20 anos. E sempre com um fundo de tecnologia. Então, eu já fiz evento na área de e-commerce, quando era o boom, na área de, cara, electronic trading, quando saiu do pregão presencial para o pregão eletrônico, a onda de tecnologia que invadiu esse mercado. Mas essa que a gente está atravessando, eu tô achando uma das mais bonitas, interessantes, desafiadoras, óbvio, mas com muita oportunidade, porque a necessidade do aprendizado, da atualização e o quanto essa comunidade está interligada e disposta a aprender e a trocar, cara, isso pra gente é muito gratificante, porque é o que você falou, ele não é só um evento, ele é um ponto de troca, de aprendizado, de colaboração, cara. O que a gente tem visto de empresas de setores diferentes e até às vezes do mesmo setor colaborando, cara, também.
é um momento de você encontrar pessoas, que é o que a gente estava falando, é de encontrar pessoas muito boas, que você não sabia que... Se você não tivesse tido essa troca, você não ia saber que aquela pessoa existia. Exato, E ano exato. passado a gente teve a FIA lá, Sim. que é onde eu leciono. Teve também o PAC, que é Uhum. voluntário. E eu não me lembro de outro evento que eu vi educação e eu vi uma ONG poder estar Tá no presente. mesmo lugar. Até teve depois, acho que a Brasil, que também fez uma, que foi bem bacana. Mas é um movimento importante, sabe? A gente poder dar condições. A gente vive num mundo com tanta diversidade, com tanta dificuldade, se a gente não der a oportunidade de devolver um pouquinho pro universo tudo que tá dando pra Claro, gente, é. sei lá, eu acredito nessa Eu troca. acredito É por isso que eu tô aqui, eu é. acredito nessa troca, entendeu? Muito Poxa, a gente obrigado, recebeu cara. tanto, acho que a gente tem que doar, entendeu? E preparar essa moçadinha, né, que Putz. tá entrando no mercado de trabalho, que vai encontrar um mercado de trabalho diferente, Nossa porque cada um de Senhora. nós aqui começou carreira e trajetória num ambiente diferente, num ambiente concorrido, num ambiente hostil. Acho que criar essa fundação, essa base, a gente fala tanto de IA e de dados, né? O dado é a fundação para tudo que está acontecendo. Sim. Essa juventude sendo trabalhada é a fundação da nova onda de tecnologia, da nova onda de transformação e do resultado para as empresas, né? Exatamente. Vamos começar um papo maluco aqui, ó. A gente começou a ensaiar uma conversa aqui e estava falando sobre oportunidades. Acho que a gente vai falar mais de coisa boa, que eu gosto bastante. Claro. E falando de coisa boa, dando uma olhada em um monte de matéria que eu vi, entrevista, coisa de internet nos últimos dias, de rede social, vi muita gente falando de open source, até quando, o momento, como que as empresas estão começando a ir para esse caminho e por que elas estão começando por esse caminho, antes de olhar para oportunidades, para buscar um parceiro com maior capacidade, com maior inteligência, com maior estrutura para dar o segundo passo, né? Como é que vocês estão vendo isso? Assim, vocês entendem isso é uma oportunidade, é um processo natural? Passa por essa aprendizado, esse laboratório, para atingir um certo nível de maturidade e dar adiante? O que você acha, Bruno? O que você vê disso, cara? Eu vi muita coisa de open source nas últimas semanas. Primeiro cara. de tudo open source, acho que ele é o fundamento do que eu e o Gaioto a gente trabalha. O mundo da tecnologia, ele nasceu lá, né? Você começa a pegar os primórdios, pessoal da antiga aí, né, com Unix, Linux. Cara, isso daí, quando você pega as raízes da tecnologia, você pega os caras mais absurdos do mundo da tecnologia, eles são os defensores do open source. Acho que o Gaioto concorda aqui comigo. E aí, cara, quando você para e pensa, né, que o open source, ele é um negócio que fomenta o que a gente estava conversando aqui, de troca, de você subsidiar estudo, de você dar oportunidade para pessoas que não necessariamente têm acesso ou condições de pagar algo para estudar, para aprender, para se desenvolver. Já começa por aí. O open source, ele é o alicerce para você dar condições para que todo mundo, não só as empresas, tenham condições de estudar, pela pessoa. aprender, se desenvolver e criar oportunidade para ela mesma. Baita visão. Você concorda? Cara. Porra. Então, assim, se você começar a pensar pelo open source no âmbito humano É o primeiro passo. e no âmbito de desenvolvimento e trazer capacidades e você dar oportunidade para quem não está nesse mundo de mostrar o talento dela, o open source é aí. Começa assim. Gostei. Essa é a primeira visão minha. E Baita insight, Bruno. então, assim, isso para mim, trazendo, né? Vamos falar sobre Give, vamos falar sobre estudo, vamos falar sobre comunidade. É isso. O open source nasceu assim. E quem subsidia o open source são essas pessoas que acreditam nisso. É a galera que entra lá na comunidade, dá suporte para quem precisa, que dá oportunidade para quem precisa, que fala, cara, eu tô esbarrado aqui nesse problema. O cara fala, cara, tenta criar esse trecho de código aqui, que acho que isso é outro ponto que a gente vai falar, né? Que aí agora ajuda a criar trecho de código, né? Então não vou ultrapassar. Mas eu vou dizer que hoje, hoje não, né? O mundo da tecnologia, ele é subsidiado no open source. As grandes evoluções partiram daí, né? Totalmente. Sim. E De todas elas, a gente pode quase afirmar isso, eu, né? eu vou te falar uma sensação pessoal minha. Claro, tem suas exceções, mas o que eu gosto muito do âmbito da TI é que o pessoal tem uma vontade de se ajudar. Geralmente, a galera que é raiz tem vontade de se ajudar. E a comunidade, ela fomenta isso. Aí eu vou dar o próximo passo, que aí acho que dá o gancho pro... Mas assim, a gente estava até falando aqui antes, né? Grandes tecnologias hoje foram desenvolvidas em torno do open source.
Então você vai falar que não tem conhecimento pra caramba na comunidade? Tem muito. Então o start de tudo aqui que eu imagino do open source é isso, é ele dar condições, fomentar e trazer oportunidade para todo mundo. Eu acho interessante porque quando me perguntam o que eu vejo de tão bom no open source, primeiro, o ser humano ele quer compartilhar. Compartilhar o que ele produziu de diferente, compartilhar a experiência que ele teve. Eu vou fazer uma volta aqui em algumas coisas. Ótimo. O Kaggle nasceu assim, que não é um open source, mas ele virou um grande playground que a partir do open source você brinca lá dentro. Seja com os desafios que o pessoal colocava ali. E a parte mais interessante do Kaggle era você ler o fórum. Porque no fórum, a galera ia comentando, eu testei esse modelo, testei essa abordagem, tentei dessa forma, e vai falando qual foi a lógica, né, a abordagem que foi feita, e você vai aprendendo com aquilo, que já é uma forma de cooperar. E eu cooperava, antes do open source, no Fórum da Informática. Pô. Eu já achei, inclusive, lá no Archive, uns posts meus. Eu tinha esse hábito, porque eu aprendi com um amigo meu, numa consultoria, nos anos 2000, ali no comecinho, que o fato de escrever, o fato de você tentar responder aquela pergunta, você está estudando. E é sensacional, né? É um dos motivos, inclusive, que eu leciono, que me ajuda muito. Então, mas voltando, né? Voltando mais de um professor. Sim, pô, até porque os alunos Dois são maravilhosos. professores né? falando, ó, que legal. Não, e são os alunos que nos ajudam a gente se superar. É via de mão dupla essa troca de conhecimento total, né? E tudo isso é troca de conhecimento. O open source, na verdade, ao meu ver, ele é uma forma de você tangibilizar a troca de conhecimento. Aí tu tem ali o GitHub. O GitHub eu comecei a ter contato em 2012 por conta do Python, que já estava pegando fogo em 97, mas em 2012 foi quando a Review ela cunhou o termo cientista de dados, ciência de dados. E eu queria entender que era um negócio... Eu já vinha do data mining, né? Mas era algo que ninguém entendia muito bem qual era a diferença, como é que isso funcionava. E eu tive uma baita oportunidade de estar começando a pilotar esse assunto. Aí foi quando eu conheci as grandes bibliotecas, né? Scikit-learn, NumPy e tudo que está ao redor. E comecei a me aventurar no GitHub. E de lá para cá nunca mais parei, porque não foi só um aprendizado, foi a oportunidade também de dividir. Então entrava em alguns repositórios, tentava contribuir, nunca deu muito certo, né? Porque não era exímio programador. A minha época de programador mesmo foi em 2002 a 2006. E aí veio depois uma nova área do open source, que é o Hugging Face. O Hugging Face, ele se propõe, a missão deles, tá lá. A missão deles é democratizar o uso e conhecimento da IA. O que é muito legal. Não significa dizer que GitHub não é IA e Face é. Mas acaba sendo uma grande referência quando você fala de novos modelos. Lá, geralmente, você já tem... É onde está a biblioteca. Onde já está tudo disponível. E tem uma parte de Spaces no Face, não sei se vocês já entraram, mas onde você não só coloca teu repositório lá, mas no Spaces você põe para rodar. Aí você pode compartilhar, e você pode, inclusive, fazer um fork para você... E aí, consequentemente, você tem uma aplicação funcional. Não é só o código, que às vezes, que grande parte no GitHub, você não tá rodando, não tem um site aportando. E se você for olhar, começou antes disso. O Clipper, em disquete, era open source. Sim. Disquete, né? Disquete, para quem não sabe, pessoal, assim, os mais jovens... de plástico. Disquete é o botão salvar. Portátil. Portátil. Não, o disquete é uma impressão 3D do botão salvar. É vintage. É vintage. É peça de museu de coleção. Exatamente. E logo depois, a linguagem que me veio à cabeça, Java, cara, foi open source. Total, né? Com a Sun Microsystem, que bancou, depois a hora comprou a Sun, e aí vocês conhecem a história. E depois, em 97, veio o Python, e eu me aventurei do Python desde 2012, nunca mais larguei. Então tem o próprio C#, em 2001 eu participei essa época foi boa, que eu desenvolvia bastante, e eu participei do beta do C#. E ele é gratuito, porque era uma briga, na verdade uma resposta da Microsoft ao Java, porque eles não tinham nada parecido, que tinha o VB6, e VB6 era maravilhoso, sinto muitos delfeiros, mas eles eram incrível. Eu programei em VB3, VB4, VB5, VB6, ASP3, .NET, C#, isso tudo eu programei. E eu continuo no Python, que eu adoro. Então, o mundo open source, ele traz pra gente uma coisa que os grandes softwares não permitem. Acesso. Né? Colaboração também.
É a Assim, base do open source, porque essa troca é o que é o permite você acesso e a evoluir. colaboração, né? É a Porque é base, isso. é a base de como isso daqui que a gente tá hoje nasceu, que, puta, eram aquelas grandes Surgiu de lá, feiras né? que o pessoal ia lá pra trocar conhecimento, porque não Sim. existia outra forma de Não. fazer. Revistas impressas, ainda antes das comunidades virtuais Alô? que são. Que vinha com CDzinho. Do demo do aplicativo, Nossa. o código era um CDzinho. Vinha. Nossa, agora eu me senti vintage, Então, cara. assim, Talvez quem esteja sabe tem quem tá todo- falando. Eu não tinha nascido não, viu, gente? É piada Não, te minha, contaram, viu? mas você viu na internet. Tinha todo um movimento ali que hoje ele só se expande. E vou te falar agora, se me permite, já que a gente tá falando de open source, e particularmente eu sou pirado em open source, gosto mesmo, eu uso open source nas aulas desde sempre. É a primeira vez, pelo menos estamos em 26. Nos últimos 33 anos, 34 anos, é a primeira vez que empresas muito grandes, empresas médias e pequenas, vão ter condições, já têm condições, de se resolverem com time interno, sem efetivamente a contratação de uma consultoria mega especializada naquele desenvolvimento de software e tudo mais. Esse é o momento. É impressionante, porque não é só o open source que está permitindo isso. O open source foi um grande catapulta para a gente poder chegar até aqui enquanto evolução de software e linguagem, ao meu ver. Quero pegar esse gancho. Ao meu ver. Eu tenho um gancho aqui. O que está acontecendo é que veio o tal da IA generativa, que para quem não entende, né, exato, para quem não entende ou não conhece, não é que vai mudar o mundo. Já mudou tudo e muda a cada mês que passa, né? Então, mas aí Eu só ia fazer um gancho que tá entre, se você permitisse, a aplicação e a IA generativa, né, que a gente tá falando aqui de 34 anos de história, tem um negócio aqui no meio, que é o dado, que hoje Informação. é open source, cara. O tempo todo tá sendo Uma das coisas que eu vejo, assim, demais em empresas, acho que o Gaioto, com certeza, por tudo que ele já passou no mercado, vocês também, cara, uma coisa que eu ouço demais. Não, porque eu vou... Banco de dados, eu vim do mundo de banco de dados. Banco de dados sempre teve lock-in. Não importa se a tecnologia é open source, porque você não sai do Postgres e vai pro Mongo, normal. Você vai passar por uma migração. Então, assim, não é tão Tem simples. uma migração, Isso. tem possibilidade de erro. Você não tem vendor lock-in, mas você tem um lock-in de tecnologia, Sim. né? Você não tem vendor lock-in, você não é amarrado a uma empresa, né? Mas você é amarrado a uma tecnologia. E tudo bem. Pode Tecnologia ser essa tecnologia, mas ela Isso. tá ali te prendendo a ela por algum Isso. momento que seja. Mas hoje, cara, a maior parte dos dados que alimentam esse gancho, para a gente entrar na IA generativa, hoje eles estão subsidiados em torno de tecnologias de dados e formatos de dados que são open source. E um volume absurdo hoje, Certo? cada vez sim, maior, os próprios sites que oferecem esses dados já é um movimento de conhecimento. E o Formato, a notação. Isso. E aí, para a gente entrar nessa parte de open source, Só tem uma parênteses outra aqui pra- coisa também que explodiu o open source. E isso eu usei bastante, logo ali em 2015, 2016. Paper não era tão acessível como é hoje. Então, sempre que caía um paper na mão, era algo muito limitado de achar, era raro, né? E aí, o que a gente tinha que fazer com o paper? Bons vem ali com o desvio padrão, te mostra Sim. bem a curva normal, você tem ali um cálculo matemático para explicar como é que foi a pra caramba amostra. por trás disso, exato. Uma estatística que te mostra onde que foi montada a inferência para chegar naquele resultado. E era uma honra você ir no GitHub, mas não achar, porque era difícil de achar o paper implementado, mas buscar bibliotecas que você pudesse implementar. Então, Papers também foi um grande motor e foi impulsionado por open source, porque você pegava o paper, viabilizava o paper que você estava lendo, e o contrário, com o open source você gerava novos papers. E foi aí que nasceu o Transformer. A Google lançou em 2017 o Transform is Needs. Olha a relevância e o protagonismo. Você percebe nessa o que é? E são pesquisadores que, por natureza, fazem o quê? Compartilham conhecimento. O que é a missão do pesquisador se não provar que a gente está menos errado? É isso que a gente quer. A gente quer provar, né? Que a gente quer cada vez provar que eu estou errado, mas nem tanto, hein? Essa é a ideia. Provar o erro é bom, né? Porque aí você vai diminuindo o universo, né, de coisa que você precisa testar. E construir esse modelo, né, através de uma transformação que a gente está atravessando agora. O que eu brinco é que no íntimo, quando a gente entrevista as pessoas, a Tati, que fala com mais de 100 executivos para compor uma agenda de um evento, no íntimo todo mundo fala, cara, a gente está no escuro, a gente está todo mundo dando cabeçada, tentativa, acerto e erro. Então, nesse momento, essas fontes são... Uma outra coisa bacana é fantásticas. que não tem pecado em errar, né? E eu acho que
toda essa transformação tecnológica, digital, o AI, o machine learning, seja o que a gente for discutir ao redor, tá compartilhando o caso de não sucesso também. Sim. Até porque esse caso de não sucesso compartilhado, ele serve muito como referência para o que vem daqui por diante, né? Mais uma bola para a gente levantar. Quando a gente traz isso para dentro do ambiente empresa hoje, né? E aí, cada um com a sua escala, cada um com o seu modelo, e o volume de dados não para de chegar, a necessidade de operar e de transacionar e de enquadrar, adequar, alinhar esses dados cada vez maior para conseguir tirar o tal do AI da outra linha de produção. Né? Porque se não for bem abastecido, não vai sair a resposta correta que a gente quer. Já levantou o gaioto, ele já dá risada e já começa. A maquininha dele começa a acender. Garoto, é o mesmo dilema do BI. Que é fundamental essa história também. Quando a gente olha para dentro das empresas hoje, vamos pensar em uma escala média para grande, assim. E o open source também é uma ferramenta, é uma vitamina, é um teste, é um laboratório para os caras. Cara, será que eu estou pronto? Até que momento eu consigo sobreviver só do open source? E dá para sobreviver. Mas em que momento que eu começo a chegar dentro do ambiente de empresa opa, será que até aqui eu cheguei sozinho, até aqui eu tive aprendizado, eu tive acerto, eu tive erro? Como é que eu dou o meu próximo passo? O dia 2 que a gente chama, né? Tem um pulo do gato? Tem mágica nisso ou tem processo? Olha, Eu vou jogar a bomba e vou embora. Agora joguei a gasolina na mesa e vou jogar a faísca agora. Eu gosto da provocação porque eu tenho a oportunidade, inclusive, de expandir a reflexão. Né? Me ajuda. Como é que eu expando? A gente tem um curso, foi uma baita parceria da FIA com a Data Leaders, e é para executivos. Exato. Já está na segunda edição e é um prazerzão conhecer os executivos que estão lá com a gente. E eu também estou na FIA no dia a dia. Então eu conheço muita gente de muitas empresas, de muitas realidades. Invariavelmente... Heterogêneo o ambiente. Exatamente, né? exatamente. O heterogêneo, vamos combinar, né? Esse é o que é bom e a gente precisa que seja. Caso contrário, você não tem mudança. Sim. Né? Não tem evolução. O único lugar que uma civilização evolui é na Marvel Wakanda lá, né? Que ela tá sozinha evoluindo, isso não existe. Mas caiu um meteorito lá, caiu um negócio que ajudou os caras por trás. Exato, né? mas não, né? Não existe isso. Então, trazendo referências que agora entregou, né? O Mundo Nerd, o que eu vejo muito. O grande ponto que, assim, 90% tá entendendo o que vai fazer é eu preciso reaprender. Eu preciso de um upskilling. Eu preciso de um reskilling. Porque tem gente que começa a perceber que faz todo sentido. Então, educação como nunca está sendo visto de forma diferente e precisa. E chegou num momento tão bom, porque eu vou te falar, nos últimos, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, começou uma conversa esquisita de que não precisa fazer faculdade, não precisa se especializar. Agora é só fazer um curso na internet. É só fazer um curso na internet, é só você usar um aplicativo que fica te testando de minuto em minuto. A educação não é só sobre você ter conteúdo na sua cabeça, é sobre trocar, é sobre a relação O ambiente é mais rico do sobre que o conteúdo, evolução. às vezes. É porque a maioria, eu não sei se vocês concordam, mas é que a maioria das pessoas encara em fazer faculdade em ter o diploma e não em aprender. Exato. Você não tá lá para ter o diploma. O Ou diploma é até uma absorver o consequência, conteúdo. né? O diploma é uma consequência. Você tá lá para aprender. Eu lembro até hoje, eu conversando com o time, conversando com outras pessoas, conversando com o cliente. Tem vários clientes que são acadêmicos, assim, eu gosto, porque aí você fala assim, cara, porque quando... Aí você fala, puta, na época do BI, lá, quando o Kimball desenhou a estrutura do business... Na verdade, né? Os dois. Quando você fala assim, cara, e você pega... E olha que interessante quando você aprende o conceito. Porque no fim, eu arrisco dizer que o garoto vai concordar comigo. Porque no fim, é tudo igual. A metodologia de você colocar aquilo em prática é a mesma. A metodologia que Kimball e Aymon discutiram por anos no BI, ela se aplica a Data Lake, a Lake House, a treinamento de dados para os modelos de IA. É a mesma metodologia. Então, se você entende o conceito, você pode chamar de Data Warehousing, que você cria Staging Area, ODS, Data Warehouse e Data Mart. Você pode chamar de camada bronze, silver, gold. É tudo a mesma coisa. O conceito é o mesmo. Exato. O conceito é o mesmo. Então você tá lá para aprender o conceito. A partir do momento que você entende, essa é a minha opinião, tá? A partir do momento que você entende o conceito, você aplica aquilo e dá o nome que você quiser. Ó, eu tenho várias concordâncias com o Bruno, eu queria trazer elas aqui, que é, primeiro, tudo tem que partir de um método. Já teve muita gente que pensou por nós, que já errou, que já sofreu. Muito bons, né? Muita gente boa, né? Eu até brinco que processo, que faz parte de método, eu não sei se vocês sabem, mas processo é uma cicatriz.
Alguma coisa aconteceu que te obrigou a olhar isso, para isso. É uma aquela- cicatriz. É aquilo lá, né? Se tem, Alguém se tem sofreu- restrição é que tem história. Exatamente. Para alguém trancar aquela porta, ela aberta, me deixou algum problema no ar. Processo Né? é sinônimo Exato. de história e cicatriz. Concordo totalmente com E- a observação. Ou então vamos aproveitar isso. Alguém já sofreu por nós. Então, método, ao meu ver, é o primeiro caminho para tudo. Tanto que a gente começa com o método científico e assim em diante. Aí você trouxe um ponto que é sobre a DW e assim por diante, que também sensacional, não muda muita coisa, mas é interessante como o open source ele é um negócio diferente. Em 2025, se não me engano, setembro ou outubro, a Linux Foundation, que quem lançou foi o Linux, que quem criou o Linux, Sim. que ao meu ver é um dos pais ou dos maiores patrocinadores do open source, eles trouxeram para si um novo método que é o chamado ODPS, que é o Open Data Product Standard ou Specification, cada um chama de um jeito. Agora está na versão 4.1. E o que é interessante nisso? Muito se fala de produtos de dados há alguns anos, inclusive eu falo sobre isso nas aulas, né? Até por isso que eu acabo aprendendo tanto, mas é um método. Ele já traz tantas premissas, restrições. Ele é uma grande lições aprendidas e boas práticas que alguém já pensou por você, que já sofreu, você olha e fala, deixa eu entender, open source, lembre-se disso, open source, mas é open source do melhor que tem, a parte 2.0, Tá. porque ele é do Linux Foundation, então não tem conversa, foi doado. Raiz. E mega raiz. E o que é a parte boa? Você não parte do zero, você ganhou em time to market, por isso que open source em empresas é algo que tem que se considerar com bastante força. E se não todas, a grande maioria já usa open source. Começa por aí, eu acho. Aonde né? que elas usam? Node.js, é open source. Tá? Open source, JavaScript, já assim por diante, tudo isso é open source. Então dizer que não é open source, aí vem a dona Anthropic, indo para a parte de... Sistema operacional, não precisa nem falar, né? A própria Anthropic. Sim, agora que é a fabricante do Cloud.ai. Eles lançaram o MCP, que é o Model Context Protocol. O que eles fizeram? Doaram para a Linux Foundation. Maravilhoso! Porque é um bem para o mundo, bem Pro como a Volvo fez com cinto de segurança, né? Nossa, que exemplo maravilhoso. Muito legal. Aí veio a Google e criou o Tua que é vida o... eu vou dividir, exato. Não, isso é maravilhoso. Aí veio a Google e lançou o A2A, que é o Agent to Agent, porque começou a se perceber o seguinte, o tal da GNA, você cria soluções de IA, cria aplicações de IA, mas também cria agentes de IA, e veio esse negócio agora, tudo virou agente, mas nem tudo é agente. Tudo virou agente. nem Mas tudo é agente. tudo bem. O importante é que quando é agente, essas coisas precisam se conversar. Exato. Como é que se conversa? Aí veio o HA, tem que olhar contexto, memória e tudo mais. LM, embarcar segurança. E aí, não tão recentemente, outro open source que nasceu, que é de conceito, não é nem software, que é o OPA, que é o Open Policy Agent, que você consegue ter uma troca de... Você consegue ter um protocolo de comunicação entre os agentes para você garantir segurança, privilégios. Eu ia abordar esse Tanta assunto. coisa Tá por aparecendo trás. ainda no open source. Pô, Gaelto, mas que maravilha, né? Tudo é open source e quem sustenta? Não tenho dúvidas. Chega um momento que, dependendo do quanto isso está no seu core, é uma questão de Ele tem que evitar lucro cessante, de você ter vida de empresa, tem que ter um suporte especializado. É natural, é óbvio. Né? Você compra um carro, não sei vocês, mas se eu comprasse um carro mais simples, talvez eu arriscasse um não seguro. Talvez. Como eu já fiz na minha vida, né? Que era o que eu ia falar. Eu vim da dureza total, né? Começa por aí, né? Entendeu? É diminuir a exposição de risco. Isso. Agora, tu compra um carro bacana que você sempre sonhou. Eu ia chegar Você vai nesse falar o ponto seguinte, agora. cara, eu tenho que pôr um seguro. Em que momento Entendeu? que É isso. isso. aparece? Porque você assume um Core. monte de risco também. Importância, saber, se você tiver clareza E dinheiro, né? de analisar Ajuda. risco, porque você sabe o que é maior do que um risco? O que é um risco pior que não um risco? mitigar. É um risco não conhecido. Esse é o pior risco que tem. Então, se você tem Aí que você fica clareza, vulnerável de verdade, né? Você não sabe que ele existe. É, você tá vulnerável de você verdade. entra naquilo Que foi quando nasceu aí a generativa que o pessoal não sabia os riscos e não vou falar aqui, mas uma montadora sofreu esse problema. Sim, Sim. sim. Tá. Então, ou seja, o open source, ele é uma forma de acelerar, ele é um habilitador e ele é uma capacidade. E não é fácil você ter três coisas num único lugar. Então, realmente, quando eu olho hoje a GenAI, que só existe por conta de todo esse movimento, pesquisadores, Sim. acesso e simplicidade de uso, é algo que transforma desde que você entenda os riscos e desde que você entenda onde aplicar. Não é, eu quero aplicar open source. É o contrário. Qual que é o desafio que eu tenho? Por que eu vou Você tem que usar? pensar no negócio. Eu tô indo lá no acadêmico ainda porque
não existe hoje, não, pelo menos não consigo olhar mais nenhuma aula sem prática. Não importa a vertical que você esteja, mesmo que seja uma vertical muito de business, eu tenho que falar de prática. E a gente acaba desenvolvendo em cima de open source. Então, o nível hoje de desenvolvimento de open source, por conta da GenAI, Anthropic e tudo mais que apareceu, ele gerou um boom monstruoso. Hoje, o acesso e a facilidade de você construir algo você mesmo e enriquecer o mundo open source, o meu GitHub nunca esteve tão elétrico como ele está. Eu estou criando um assunto por semana, porque eu levo para as aulas, eu testo o conceito. E mais importante, eu te falei aqui, você falou do OPA, você falou do MCP, tudo isso para poder ensinar na aula, eu testei, eu fiz acontecer, funcionou. Eu tenho lá meu VPS no hosting, né? Tem também no HostGator também. Né? Eu tenho esses caras todos. Para quê? Para poder testar aquilo que é open source, e aí você leva o open source para a sala de aula, o pessoal começa a usar também, e é um movimento, é um círculo virtuoso. Eu queria pegar a carona, todo mundo pegou a carona aqui naquele papo lá atrás, eu só que não queria perder. Pra gente convidar, cara, essa discussão tá muito legal e, de novo, o nosso papel como AI em Data Leaders, cara, a gente é totalmente... a gente brinca que a gente é a Suíça desse setor. Nosso objetivo aqui é fomentar o mercado, é promover essas trocas, promover essa conversa e, cara, por que não criar um roadmap mais prático e mais acelerado para quem está no setor? O que eu queria aproveitar esse gancho? A gente vai se perder, cara, porque é muito tema. Quem que a gente pode convidar, cara? Porque assim, a Anthropic, a gente está querendo convidar a Anthropic para participar, falar de OpenAI. Quem mais a gente deve chamar, cara? Aproveitar esse espaço aqui para essa discussão ser enriquecida no evento. Gaioto e Bruno, passo para vocês dois. Quem que tem que estar lá para trocar essa figurinha com a gente? Olha, eu vou trazer uma referência, que de novo é da educação, é a Universidade Federal de Goiás. Legal. Eles fizeram um tuning em cima do Gemma 3. Gemma 3 é um OpenWeight. OpenWeight é um LM gratuito. Tá. Que foi lançada pela Google. Hoje está na versão 4 e ela lançou a versão 3. Na versão 3 eles fizeram um fine tuning. É um super treinamento que você faz, pós-treinamento, onde você coloca mais informações, as quais você quer que faça parte daquele conhecimento do LLM. Isso é um fine tuning. E eles fizeram fine tuning em português brasileiro. Porque, invariavelmente, quando você olha em inglês, português... Só para você ter uma ideia de tamanhos, o Wikipedia tem 30 gigas em inglês e tem 3 gigas em português. Então, você tem noção quanto é mais difícil você ter a questão de português no dia a dia. E, nesse contexto, eles criaram o Gaia. Gaia é o nome do OpenWeight deles, com 4 bilhões de parâmetros, e que é um espetáculo. Sinceramente... Vocês têm que conversar com esse pesquisador. A gente tem visto e tá feito o convite. Ele tem uma abordagem muito boa, tem uma clareza de a gente falar de soberania, entendimento, profundidade, uso no dia a dia. Então, tem um ponto importante. Acho que o pessoal que criou também o modelo lá do Maritaca, acho que foi da... o Rodrigo, sim, Maritaca. Aí tem o Sabiá 4 agora. Sabiá Também, 4. o Rodrigo, eu conheço o Rodrigo, um cara incrível. Super. Você como nosso parceiro, nosso embaixador. Eu falo com ele, dou um toque nele assim, também. Tudo que vai fomentar tem o Hugo lá mercado, também, que é muito bom também. Um cara presente em podcasts. Tá aberto. E aí eu ia puxar esse papo também pro seguinte. A Langflow é uma empresa que surgiu dentro de um modelo open source. E é uma empresa que foi adquirida pela IBM. Pergunta provocativa também, como é que funciona a partir do momento que ela é absorvida por uma grande empresa? Como é que ela se transforma e continua open source e ao mesmo tempo, que é o que a gente falou, que não é que o Gustavo sempre fala, não é pecado dar lucro. Total, mas Então, eu vou trazer uma curiosidade aqui, que talvez o Gaioto saiba, mas pouquíssimas pessoas sabem. Mas a Langflow, ela é uma empresa brasileira. Assim, o Gabriel. Sim. Nascida em Uberlândia. Muito orgulho pro Brasil, né? País. Sim. Que foi adquirida, dada toda a visibilidade do open source, da comunidade, foi adquirida por uma empresa americana, que era a DataStax. Sim. E aí a IBM comprou olhando o Langflow, principalmente, né? Ou seja, como que funciona essa cultura do open source quando ela entra dentro de uma empresa, né? Eu não sei se eu sou a melhor referência para isso. Por quê?
Porque apesar, hoje eu trabalho na IBM, né? Sou afortunado por isso, e a IBM, apesar dela não gostar muito de fazer o seu marketing, a IBM é uma das maiores empresas que fomentam open source, né? Ela participou da pesquisa e da criação de várias coisas open source no mercado. O próprio Spark, a IBM foi uma das colaboradoras, o Java, a IBM foi uma das colaboradoras, o formato Avro de dados, a IBM foi uma das colaboradoras. Quando a IBM também, né, adquiriu a Red Hat, que é Sim. uma referência aí, né, do mundo do open source. Por quê? Porque a IBM entendeu que o mundo é open source. E olha que mudança de paradigma, né? A empresa que nasceu com o mainframe... Do mainframe, eu ia falar isso. Que nasceu da informação fechada, né? É uma quebra protocolar, não. É uma quebra de negócio, de modelo, de estrutura. Total. Porque ela veio da informação fechada para a informação aberta. Isso, É isso não fantástico. significa, olha, que o Gaioto trouxe quando entra no core, isso não significa que a IBM ainda não defenda que para coisas relevantes o mainframe ainda tem muita importância, Tem fundamento pra caramba. mas isso também não significa que o open source não vai estar no core de nenhuma empresa, muito pelo contrário. Fantástico. A IBM, ela entende que quando você adquire uma tecnologia que faz parte da comunidade, isso na verdade só vai fomentar ainda mais a sua tecnologia, porque ela vai estar na boca da Retroalimentação, comunidade, né? certo? E assim, se a IBM ela participa da comunidade, ela aprende coisas que estão acontecendo no mundo. Ela quer, eu não sei, eu acho que o Gaioto vai concordar comigo, mas quer pesquisa de mercado mais relevante do que você entender o que a comunidade está Sim. tá falando, do que a Precisam, comunidade está falando que, isso daqui não tá legal, precisa desenvolver tal coisa. Aí ele tá pronto. Olha a oportunidade. O P&D vem da O P&D comunidade. tá pronto. Antes era difícil de você mapear tudo isso, mas hoje com a generativa você mapeia rapidinho. Tá mais porque, cara, rápido, né? Tá mais acessível, né? A IBM, ela é atuante e eu já usei o Docker. Docker repositório da IBM no GitHub, obviamente Poucas pessoas sabem. open também, source, né? Open source. É A Microsoft criou a sua versão, que é o Sim. Mark It Down, que é usado para quê? Quando você... Os dois são excelentes, funcionam super bem. O objetivo desse repositório, descendo agora um pouquinho mais, O projeto Eclipse. também é deles. Então, que é um repositório da IBM no GitHub open source. Olha que interessante, né? Ele atende um problema, assim, que é o Granite, que é o LLM deles também. O Docklin, ele vem atender uma necessidade que está todo mundo usando, todo mundo aprendendo, é assunto em qualquer curso que a gente faça, que é você ter lá, que é você criar sua base de conhecimento, devidamente organizada, às vezes vetorizada ou não, depende. O fato é, o Docklin, ele é o grande limpador, o grande cleansing, que você passa qualquer tipo de documento, PDF, PPT, assim por diante, e por ele, e ele consegue extrair o maior número de informações possíveis e tornar aquilo um texto bruto para você fazer dele o que você precisar. Isso é muito útil. Que no BI também era extremamente relevante, né? Porque dado bom é dado limpo, Exato. é dado curado. Então, Que você confia. percebe? Você sabe de onde veio. O open source ele faz sentido quando você gera valor com ele. Total. E ganhar dinheiro não é pecado mesmo, porque Não, a gente fala muito essa frase. né, esse Fabrício? ciclo virtuoso é um ciclo virtuoso. Vamos lá. Você ganha dinheiro, você gera riqueza, você paga impostos, que também é uma forma de riqueza, isso volta para a população. Então é importante. E Esse é o ciclo por isso vicioso que correto. Por isso que o open source, para quem não sabe, a grande maioria, principalmente a parte 2.0, você pode baixar o código, você pode alterar o código, você pode pôr seu nome. Agora esse aqui é o Super Blaster GenAI e você pode vender e tá tudo certo. Faz parte do jogo, isso. Mas Ele tá na isso é regra. bom, Isso é tá na bom. regra. Claro. O mercado Então, sobrevive faça disso. dinheiro com isso também, faça Né? um negócio. Se você tem oportunidade, mostra para os seus executivos. Se você tem oportunidade, coloca num curso, compartilha com seus amigos, faz o teu foco, você pegar o código do coleguinha lá que você gostou e fazer. Agora ele é teu e tu faz dele o que você precisar. Cara, assim, tem coisa. Mas, assim, pra quem é entusiasta de tecnologia, tem coisa que. Não tem coisa melhor do que você chegar, por exemplo, às vezes numa empresa mesmo, fazer uma relação, né? Empresa para empresa, que de repente você fala assim, cara, mas você consegue começar agora só de baixar essa biblioteca, por exemplo, voltando pro Langflow. Cara, entra lá, baixa o Langflow e usa. Tá lá, tá disponível, Tá né? lá. Ah, puta, virou core. Legal. Virou core, que eu preciso de suporte, que eu preciso de SLA. Beleza. você vai Aí escalar. você coloca dentro de outra tecnologia lá, e encapsulou ela em outras tecnologias que para dar essa robustez, esse suporte, etc, etc, etc. Mas isso não significa
que ele não pode estar embarcado em uma tecnologia core, né? E que isso não é relevante. Muito pelo contrário, você vai aí, né, não entrando no mérito, mas muitas vezes, para você provar o ROI do projeto, você tem que começar sem o dinheiro. A partir daí, né? Sim. Sem o dinheiro. A partir daí. Eu acho que a maioria dos casos você E- começa sem o dinheiro. O né? A Langflow, partir daí. Começa com o desafio, começa com o problema. Exato. o Langflow, que ainda é open source, e agora tem... não vai fechar. E tem a versão application que você instala na máquina, tem a Sim. versão no próprio Git. Ele é totalmente open source, assim como é o Strands, Uhum. que é uma linguagem da AWS, é stateless, que você pode construir agentes. Foi feito em cima de uma linguagem também. Não, perdão, uma biblioteca. Linguagem nada, biblioteca Strands aqui também. O Langflow foi feito em cima da biblioteca LangChain. Total. E que é uma baita biblioteca, e que o LangChain ele é mais simplesinho, mas ele gerou o LangGraph, que é uma baita biblioteca, E o Lang- consequentemente que deu poder para o LangFlow. E aí você tem lá também o Llama Index, que é outra biblioteca fantástica, também para poder trabalhar com imagem, vídeo e tudo mais. Aí você fala, o que mais que tem aí? Aí você tem o LangFuse, que é uma ferramenta open source para você fazer o quê? Observability, conseguir aplicar evals ali na parte de análise de prompts, pra você chegar no melhor resultado. Ali você tem Judge, você tem Golden Dataset, você tem a parte de Rubric, ou seja, você consegue uma ferramenta open source, para quem nunca olhou, mas é também da família LangChain, ela é incrível. Aí tu fala, o que mais dá para usar? Aí tem o MLflow, que é uma ferramenta de comunidade super antiga, que começou com a galera do Machine Learning, hoje já evoluiu para IA. Então, eu tô falando algumas ferramentas, você percebe que você já montou uma stack? Sim. Uma stack completa para você desenvolver sua aplicação? Aí agora veio outro movimento, que é tudo virou harness, então vamos separar o que é harness de verdade. Aí a galera do LangChain, que hoje é o mais usado no mundo do GenAI, Tá. eles lançaram o que eles chamam de Deep Agent, que é um harness espetacular. Você entra lá no repositório Deep Agent, que você vai ver que é do LangChain, e aí você vai, de cara, vai em exemplos. A gente fica velho mexendo no GitHub e já sabe o que a gente olha. Quando você clica em exemplos, ele vai te mostrar, obviamente, já uns exemplos prontos. Você tem lá, Natural Language to SQL, conversar com dados, tá lá. Você tem lá, Deep Research, que é para você varrer a internet do jeito que você quiser. Você tem ali também paralelismo de chamada de agentes. Se você pega aquilo, coloca no teu mundo de desenvolvimento, eu garanto, tu acelerou pelo menos 2 meses de qualquer desenvolvimento. Mentira, mano. Total. Qualquer desenvolvimento você acelerou em 2 meses. Por isso que não é pecado você ganhar dinheiro. Pelo contrário, a gente está entrando num momento agora onde eu vi essa frase e eu tenho uma concordância bem grande. Antes de falar da frase, eu vou fazer um contexto. Não sei se vocês sabem o que é o bicho cientista de dados. Né? A gente tá começando a conhecer. Então, o cientista de dados, ele é um cara que sabe mais programação que um estatístico e mais estatística que um programador. Esse é o bicho. E eu vou te falar, em alta e não vai mudar, e cada dia mais precisa desse ser pensador. Todos os outros precisam, mas eu tô falando desse assunto em si que a gente está tratando. Perfeito. Vai nascer um novo bicho. Vocês podem escrever. Esse novo bicho, ele vai saber mais engenharia que um marqueteiro e mais marketing que um engenheiro. Podem escrever. Este é o novo bicho que vai nascer. Por quê? Não sei nomear. Por que esse novo bicho vai nascer? Porque agora, com essa parte do SDD, que é o Spec Driven Development, onde você consegue de verdade desenvolver muita coisa, de verdade. Eu estou falando eu devo ter desenvolvido esse ano 3 plataformas distintas, com aplicações distintas, tudo para FIA, Em cima de SDD. em cima de SDD. Né? E o campeão do momento é o Claude, e o Claude é incrível mesmo. Então eu estou trazendo para cá o que é open source versus produtividade versus um possível novo papel que nasce, que o mercado vai olhar com interesse, por quê? Se eu pego o open source como minha base de código, base é open source, eu ponho lá LangGraph, mando usar, sei lá, um Deep Agent como harness, mando usar lá um Fast API, que adoro essa do Python, porque você pode trabalhar com Open API. Aí tu coloca ali, por exemplo, manda seguir as regras padrões, né, para você ter uma aplicação fechada. E você... Dá para usar um vector database open source também, um pouco. Ok, o Postgre, que é o próprio Que acho que hoje se vai Cone. usar O Pinnacle não é open source, mas você consegue subir 2 gigas num serviço na nuvem. E, cara, chegar com 2 gigas, qualquer tipo de teste é muito difícil. Milvus, que é open source. Nivus também, que é open source. Então, quando você pega essa stack inteira que a gente falou,
e você consegue desenvolver uma solução, sendo esse cara que sabe mais marketing do que um engenheiro e mais engenharia do que um marqueteiro, se você tem esse perfil, eu garanto, o que você vai fazer em 16 horas, tem empresas, ou melhor, há 5 anos, você ia gastar pelo menos 3 Eu ia meses. falar 6 meses, né? 3 ou 6 meses. Não, Bruno, você Pra tem ter essa razão. resposta. Para você chegar nessa solução pronta. Se você entrar no meu GitHub, eu tenho eu tenho um sitezinho lá, é porque eu gosto de testar, então Depois eu nós vou vamos arriscar. compartilhar aqui. Depois pra gente Não, mas é um compartilhar. site bobinho. Fala Gaioto. E lá no Fala Gaioto, se você descer um pouquinho, vai ter tava vários. ouvindo. Isso aí foi teste. Isso aí foi Ele teste. chegou com o fone que eu vi. Porque a ideia é o quê? Compartilhar com a comunidade. É a minha ação open source. A minha ação open source era fazer esses podcastzinhos. Mas acho que faz muito sentido, então, tudo que eu tenho percebido, pelo menos, de informação pública, de redes, de comunidades, falando desse open source. Ele é cada vez mais... Se você não Fala Gaioto agora, você vai ver que tem links lá de soluções que eu fiz. Onde, se você clicar, como eu hospedo no render, de graça, você clica e vai demorar uns 40 segundos para subir a máquina, aí ele sobe. A aplicação está disponível para você usar. E aí você tem no GitHub, aí tem lá o link do GitHub e da aplicação. Tem que entrar, cara. Sabe por quê? Ali está sendo... Assim, eu nunca tive tanta oportunidade de poder contribuir com aquilo que eu estou vendo, que é movimento de mercado. Porque, veja bem, tem pessoas... Aí, se me permita, uma rápida... Não, é. Porque, Aqui assim, é pra gente se empolgar, porque eu a gente já veio pra ouvi falar assim, de oportunidade. Eu hoje. já ouvi assim, Gaioto, você tem que empreender. Cara, eu não sei empreender. O meu negócio é gerar valor nas empresas. Eu não sei empreender. Não deixa de ser uma forma de empreendimento. Também, né? Eu amo lecionar, porque é o que me dá um prazer, assim, Toca inenarrável. muito, como eu falo. Hã? É o que toca, motiva e inspira. Exatamente, é isso que tem. Mas tem outra coisa que eu ouço também. Tu cria os negócios lá pra tua aula e coloca no GitHub aberto e deixa no teu site processar. E se pegarem? Então, Tomara. olha o ponto. Olha a visão, né? Bruno, Faz olha o isso. ponto. Mas olha o ponto. Não são boas ideias, nunca foram boas ideias que movimentaram a pessoa crescer ou se desenvolver, criar uma grande empresa. Foi a atitude de usar a ideia. Eu quero mais é que use. Exato. Por que hoje, Maravilhoso. então, por que todas as consultorias É uma estão contribuição. explodindo? Por que as empresas não estão explodindo, as consultorias não estão explodindo de fazer projeto em 2 semanas e ganhar a mesma grana? Porque é difícil fazer isso, é difícil saber o que fazer. Hoje a O dificuldade... executar. Sabe qual que é a dificuldade hoje? Na minha visão, daquilo que eu vejo com a galera, falo também nas aulas, e tem uma concordância de 90%, a grande dificuldade não é mais saber pedir. Isso já passou. A dificuldade é saber o que quer. Porque a gente começa a ficar no plano das ideias, aí você desce um nível. Aí você chegou naquele nível de macro requisito, aí você quer descer mais um nível. Começa a travar, Trava. porque você tem que pensar em finalidade de uso, Segurança. como que isso vai usar, A questão de segurança. que de sentido tudo que faz tá por esse trás tipo disso. de Um solução. monte de guarda-reio que você tem que seguir. Por que esse O projeto, protocolo. né? Acho que É difícil, a é maioria- muito difícil. Tem muita Então, coisa eu que falo, você não consegue nem explicar por que o cara quer aquele projeto. Ideia. Que ideia que eu tive? Você Eu tem, tive essa uma atitude- Sim. você tem essa dificuldade? Acho que sim, tenho certeza que o Gaioto passa por isso também. Que é, assim, muita gente no final do. Assim, é engraçado. Polêmica, e polêmica no ar. Assim, tem muita coisa que é, putz, eu precisava de uma IA aqui e tal, não sei o que. Aí Tá você vai muito na ver, era um empolgação gráfico de ainda, barra, né, né? cara? Que a pessoa precisa. É um gráfico de barra? Pô, mas isso é fácil de Não é? resolver. E aí, Hoje você não precisa nem digitar nada. Você pode pedir que ele te entrega pronto Isso. agora. Você pode falar. Aí Você não, tem não pra sei o isso. que lá, putz, era um relatório. Aí, não sei o que lá, não sei o que, é um if. É ou As não é? pessoas estão se apaixonando pela solução Aí- e não pelo problema que Mas é resolver, aí que né? tá. O segredo, e que não é Sim. segredo, acho que o grande valor é você ter condições tranquilas de sentar na mesa com a pessoa e ser pé no chão Mas de essa ouvir ideia, não é, o que o cara cara? precisa Exato. e transpor aquilo numa solução. Exato. Porque se você Ótimo não tiver ponto. pé no chão para transpor aquilo numa solução, Levantou uma bola você pra fica mim, no mundo Bruno. das ideias infinitamente. E hoje, como a experimentação é muito simples e muito rápida, aquela experimentação ela vai ficar no campo das ideias infinito, e um MVP que vira um MVP, que vira um MVP, e você fala, cara, mas já se passaram... tudo para ser muito rápido, mas, cara, já se passaram 6 semanas, a gente não fez nada, né? Fez um monte de coisa, mas nada que faça Fez muito muito sentido, né? É difícil. Não é? Por isso que o mercado, ele tá num momento
mercado, principalmente na educação que eu vejo. Eu tenho uma Aqui coisa tá aqui que eu todo vou mundo fazer, eu vou jogar na Tá mesa todo mundo aqui. tentando entender como que a gente usa isso de tal forma que gere valor de verdade. Não que não gera valor de verdade. E esse lance, Brunão, não sei se você me permite colocar, tudo é IA, ao meu ver... Tudo como eu aí vivi... é perigoso, né, cara? Então, mas sabe o que pode ser, na visão? Eu vivi lá o Machine Learning, vivendo a IA, porque realmente tá um momento incrível. Quando eu vivi o Machine Learning, quando ele veio, foi algo assim, isso vai mudar o mundo. Isso vai mudar. E mudou. Mudou. Só que sempre foi muito difícil você entrar nessa posição, você ser parte desse mundo. Por quê? Porque exige conhecimento, estatística, programação, método científico, ou seja, tu tem que ter uma bagagem, tem uma fricção. É difícil, né? Então, o primeiro passo que você dá é ter que entender como é que você abre um notebook Jupyter. Isso eu tô falando da tecnologia. Não tô nem falando que você tem que ter a bagagem estatística. E os modelos? E entender os modelos, como eles são treinados, conseguir os dados. Então, ou seja, tem uma fricção natural. Por isso que ninguém falava que machine learning... E não é modelo de IA mundo. generativa, não. É modelo estatístico. Isso, não, exato. Não, é por isso que machine learning sempre foi visto como algo que sim resolve o mundo, mas era muito difícil acessar, porque ele exige, por natureza, e isso tá tudo certo, tá? Isso é assim que funciona. Exige por natureza que você entenda. Aí veio o AutoML. Agora acabou o ciência de dados. Aí você descobriu que se você põe garbage in, você tem garbage out. Mas sai sujeira do outro lado. E aí, você pra final, descobre pra que modelo não treina com campo vazio. E aí, por que não tá rodando o modelo? Onde eu travei no Exatamente, processo? viés e tudo mais. Aí veio a IA. O que a IA trouxe consigo? Ela se tornou frictionless. Por ser Ela frictionless. suavizou a conversa, Ela é você diz? não, ela é acessível, ela é user friendly. Porque eu não sei se vocês tiveram oportunidade em 2020 e 2021. Ela é democrática. Então, isso, mas em Democrática, 2020, você não precisa extrair resultado exato. dela. Só que tem um detalhe, esse chat GPT que vocês estão vendo, que a OpenAI lançou, ele lançou o GPT 3.0 em 20 ou 21, era antes disso. Em 2020, estava no GitHub o 3.0. Ninguém ouvia falar. Era mais ali a galera Pareceu conhecia uma coisa. porque era da galera do nicho. Já era. Só que qual era a diferença? Não tinha o chat. Quando veio o chat no 3.5, Ficou acessível. acabou. acessível. Mas, então, e todo mundo viu algo entregando que sempre foi impossível. vejo meu filho Tá de- conversando comigo. E só a caráter. Entende? Então é por isso. Agora. Não, eu só queria fazer uma complementação aqui que eu acho que é importante. Que a caráter. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo isso daqui sabem, mas existe uma parte das pessoas que é importante compartilhar. Essa plataforma, ela não é um modelo, ela é uma plataforma. Sim, sem dúvida. Ela está implementada. Isso é importante. Porque muita coisa em torno dos projetos de inteligência artificial, que eu sou contra falar projeto de inteligência artificial tem que ser um programa, porque projeto tem começo, meio e fim. Em inteligência artificial você não pode parar, Não não como. pode parar de olhar o modelo. É igual, vou usar um exemplo prático. Modelo de fraude. Se você treinar o seu modelo de fraude hoje com os padrões, os formatos, as Amanhã ele é transações, os obsoleto. dados de 1990, não vai funcionar. Não. Então, assim, e inteligência artificial não pode ser um projeto. Não sei se é um programa, né? Tem que entrar lá no ciclozinho do PDA, tem que entrar assim, Empresa inteira, continuada. todo mundo tem que olhar para isso, tem que ter objetivo tem que ter. claro. Senão, a inteligência a meta do artificial, funcionário, sabe o que o todos os usuário, que é o níveis. user experience, o cara vai falar daqui a 3 meses? Nossa, mas ela é burra, né? A inteligência artificial é burra. Ela não está respondendo o que eu preciso, ela não está respondendo o dado mais real, o dado mais novo. Então, assim, se o projeto parar, Você para de... o conceito de um projeto, Sim. Sim. ele o acabou, começo ele muda, entrou né? em produção, ele tá rodando. Ele tá lá rodando. Mas se você ou não implementa um conceito de melhoria continuada, ou um COI, dê o nome que quiser. Mas se ele não entrar em revisão contínua, ele Faz vai muito sentido a tua morrer. observação, eu achei muito bacana. Eu não sei se você concorda, Gael. É contínuo. Mas É ele vai que- ter uma tendência a ficar defasado, pelo menos. Eu não saberia nomear programa ou projeto nesse contexto, mas eu diria para você, em poucas palavras, que modelo estatístico, ou qualquer modelo inferencial Eu tava probabilístico, falando de que é fraude, o assim, GNI em si, Sim. ele é um bebê doente,
Você tem que ir lá Acontece. conversar com ele. Você tem que... Ele é carente, é. Tem que dar Tem que atenção? cuidar dele, é igual a moto velha. Tem que dar atenção. Se não ligar, ela não É vai bonito, ligar. ela vai só dar problema. Então, né? não adianta você colocar em produção e falar assim, que legal. Não, você tem que cuidar, você Tem tem que que cuidar. acompanhar, você tem que acompanhar os IVOL, você tem que acompanhar a métrica estatística, você tem decaimento, você tem... Você tem que estar atento a isso. Então... E não é que ele vai crescer e vai se tornar um adulto independente. Não. Eu só Sempre. tomei a liberdade É de uma usar moto velha. pro- É o programa. Fusca. É o Fusca, é o Opala. É o muito Opala. legal. sempre fazendo. Eu só usei essa diferença de palavras a termo, Sim, a caráter foi de legal. trazer o termo. Foi Mas legal. obviamente que no dia a dia a gente vai falar projeto, vai falar Assertivo. programa. Mas eu achei legal. É, Nossa, E foi muito assertivo, porque ele é contínuo, ele não termina. É. Ele não termina. Se ele terminar, ele vai ficar obsoleto rápido. Total. Mas assim, isso deveria Vai ser ter a maioria essência. das coisas, né? Código mesmo. Você não vai lá e atualiza a biblioteca, pô, isso daí vai dar problema. Ó, o Bruno falou que tinha uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta capciosa, cara. Eu não sei se eu vou ficar aqui pra ouvir ou vou correr, mas vamos lá. Não, vai. mas é uma pergunta boa, cara, porque tem tudo a ver com AI e data, que é o tópico aqui, né? A gente falou de BI, aí a gente pulou para IA generativa, no meio do caminho teve o mundo do Big Data, né? Tá. Que permitiu a gente trabalhar com um arcabouço de dados Sim. grande, que permite com que a evolução tecnológica e o grande mapeamento de dados a gente chegue onde a gente está hoje. Sim. Arrisco dizer. Aí, a grande pergunta é, nós estamos, no momento de IA que nós estamos, a gente ainda está no Reduce ou a gente já está no Spark? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Não. Porque Você fala enquanto uma comparação de época, se a gente Exato. tá no... assim, o que eu tô querendo Mega dizer, Reduce, eu tô querendo dizer o Não, a gente seguinte. tá antes disso. A gente Pronto. tá antes disso. Você chegou. Concordou, Eu vou- Bruno? Concordou? Eu falei que eu ia trazer um negócio polêmico, porque Porque um cara que participou com a gente. Mas você entendeu o ponto que eu quis chegar, né? Claro. Na linha não do entendi, tempo. tá? Traduzir, a gente vai traduzir. Ele A perguntou gente vai... se a gente tá no carro a vapor, se a gente tá no carro elétrico. Tá, Isso. ok. Na verdade, não. Eu perguntei. Eu vou falar pra você. A gente tá no combustão elétrica. Ele falou, tamo no a vapor. Não, a gente tá na carroça com mais cavalos. A gente tá aqui ainda. Mas isso é normal. Mas isso é uma puta oportunidade, cara. De novo, se a gente começou... Não, mas isso é muito legal. Se a gente começou o papo falando de oportunidade, olha o tamanho dessa oportunidade que tá na mesa. Tem um cara que vocês conhecem, que é o Silvio Meira. Ele é incrível. Ele sabe disso, eu já encontrei com ele algumas vezes, ele é um cara incrível. E ele usa uma analogia, na verdade, é quase um estudo social que eu tenho que concordar totalmente, você vai lembrar, Fabrício. O carro começou a fazer sentido ser usado para aquilo que aparentemente se percebeu como proposição de valor depois de 30 anos. Lembra disso? Sim. Aí, a energia elétrica, depois de 30 anos. A internet, que Pô, foi em excelente 95, essa. depois de 30 Durou anos. pouco. Tudo é 30 anos, né? Tudo não. Os exemplos que ele trouxe foram muito felizes e são 30 anos. E eu vou parafraseá-lo, né? Com todo o respeito a isso, Silvão. Abre aspas. Esperamos você esse ano de novo. A IA está ainda, com sorte, a GenAI, no seu terceiro ano, mas com sorte. Então a gente está muito distante Tem de muito entender a o vir que ainda, fazer né? com isso ainda. E é normal. Normal. O que a gente tem que fazer todos os dias é se questionar aonde tem ineficiência. Por isso que eu tô... Aí você fala, E olha com que eu resolvo isso? Aí faz muito Eu sentido. resolvo com o quê? Eu resolvo a IA. Sabe que no nosso... Então, a pergunta, eu até, se me permite, Brunão, quando fala que é Vai um tá ponto. projeto ou programa de IA, cara, não deveria ser um programa com IA, um projeto com IA, Possivelmente, e não né? de IA. possivelmente. Eu olharia dessa forma, mas obviamente que isso é até meio piegas falar isso. Talvez a gente nem saiba ainda chegar Não nesse... sabemos. Acho que não dá O pra fato projetar que eu ainda. acredito é, a gente precisa voltar pro velho modelo de vamos repensar e fazer perguntas. Ó, voltamos pro método, hein? Não é método, e eu vou te falar. Uma vez eu... Entender o que eu quero com Exato. isso. Uma vez eu ouvi o Marco Aurélio falar uma frase que eu nunca esqueci. Quando os filósofos estão com a agenda cheia, é porque o mercado não sabe mais perguntar. E tá tudo certo. E isso é um ciclo. Mas ela volta a abrir oportunidade em pouco tempo, né? Exato. Pô, isso Talvez é seja muito aquele bom. momento ali. Eu acho que a coisa explodiu. O ponto é, a coisa explodiu. Ela tá em todo lugar. Eu tenho um filho de 10 anos que ele edita prompt pro celular dele pra Claro. fazer pesquisa. As crianças já são mais evoluídas, digamos assim, né? E nesse mundo, nesse contexto. No episódio de que a gente gravou com a Rosane e com o Veraza, a gente estava falando sobre o impacto, né, do AI que chegou no board da empresa e agora todo mundo quer
o hype do AI, como a coisa funciona e tal. Quando a gente traz para a realidade do negócio, e alguns chegaram a enxergar que o agente ou que o próprio AI ia criar um guarda-chuva, uma redoma de segurança para decisões corporativas. Ia resolver 90% dos problemas de decisão, inclusive, da empresa. Bruno falou um ponto agora que é de, calma, vamos olhar para pequenos pedaços dos nossos desafios, pequenos pedaços das nossas necessidades e vamos buscar ganho de eficiência para resolver problemas que eu consigo identificar. Vocês acham que a galera se perdeu um pouquinho quando achou que o IA ia resolver, ia criar esse tal desse escudo, essa doma de segurança e que ia acabar com o risco de tomada de decisão e tomar o lugar do ser humano na mesa de reunião, gente? Desde o unicórnio do Data Agora Science. Agora eu joguei bomba também. Desde o unicórnio da ciência de dados. Falar uma besteira, Eu concordo. cara. Não Não, falou. é que assim- Não falou. Ele quer falar... Sabe qual que é o ponto? Na minha visão, tá? Não falou besteira. A gente não pode esquecer também que existe uma narrativa. E naturalmente tem que existir uma narrativa para que as coisas sejam vendáveis, sejam interessantes, acessíveis. Tá. Talvez chegamos num caminho desse? Provavelmente. Não sei se vamos chegar. Mas eu sei que coisas vão acontecer. Eu tenho certeza. Se tivesse uma empresa hoje que falasse que daqui 2 anos cada um vai ter seu aplicativo, porque você vai fazer seu aplicativo a partir do seu celular, No eu seu compraria próprio celular, ações. Porque já está quase acontecendo. O que você faz no AI Studio é um absurdo. Né? E você não precisa ser um heavy user. Pode ser um sítio. Já consegue trabalhar em cima disso. Eu não sei te responder se vai chegar nesta realidade, mas o que eu sei te responder, a gente precisa agora trilhar. As pessoas têm que testar, têm que se permitir errar. Tem pessoas ainda, eu já peguei isso inclusive em aula, comentando, que as pessoas têm... você fez essa apresentação com IA, hein? Não! Por que a vergonha? É uma ferramenta. Ela não vai... a ideia é que... Hoje o cara julgar isso é tipo falar assim, nossa, você fez sua apresentação usando PowerPoint. Exato. Sim. Sim, exato. Perfeito exemplo, Brunão, porque o Pois contrário. Você não fez a apresentação, a IA não fez a apresentação. Você comanda, você dita, você leva. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro, ligado a essa questão de que a IA não tem como fazer as coisas sozinha. Eu nunca, pelo menos não nos próximos meses, vou conseguir fazer uma apresentação sobre biologia. Sabe, não é o meu métier. Não tá na tua Eu área vou de falar uma atuação. bobagem. O máximo que eu sei de biologia é que o maior órgão do corpo humano é a pele. E acabou. Te responder se você não souber, não tiver background, repertório pra validar. Chegou onde eu queria? É lógico. É isso. A curadoria, a liderança em cima dos agentes é muito do ser humano. Por isso que quando eu ouço, a IA vai substituir as pessoas. Mas espera aí. Esses negócios não precisam de novos pilotos, não precisam de novas pessoas que conduzam. Gente diferente. E também tem aquela questão de... É a fábrica, né? Tal. Veio uma máquina e substitui pessoas, mas Tal. agora tem que consertar a máquina. É a máquina, pra tem que máquina melhorar. Não, e é o que eu ia falar, assim, existe... putz, vai acabar tal função. Mas, cara, a luz agora é elétrica, ninguém veio aqui acender o lampião. Então, assim, faz parte. Se a gente tá Telefonista. Exato. Se a gente tá Aí, papo meio filosófico, né? Mas se a gente tá numa sociedade em constante evolução, seja pelos motivos que forem, né? Essas coisas vão mudar. É normal, é lógico. Senão a gente estaria andando a cavalo até hoje e a gente tá falando de carro elétrico. Exato. Né? Então, assim, na verdade, o ponto é... você saber o que você precisa é importantíssimo. E a máquina não vai decidir isso por você. Falar o que você quer. Ela pode até mapear uma tendência baseada em estatística, que o computador é o que é até hoje, que ele sempre vai ser, que é uma grande calculadora. Seja a forma que você implementa Ainda isso, é uma grande Só de calculadora. zero ainda a máquina, né? Agora no quantum vai ser um talvez ponto, mude. abre para outro tema aqui, mas Cara, no final ainda tem 1 e 0. A gente voltou em código binário Cada agora. frase que a cara. gente fala aqui dá provocação pra mais 2 horas de podcast, a gente vai ter que Não, marcar mas outro o depois. ponto que eu tô querendo dizer é o seguinte, no final, se ele é uma grande calculadora e você diz o que ele vai fazer ou não, ele pode usar métodos estatísticos, matemáticos, Sem dúvida. determinísticos, seja a forma que você quiser, para chegar numa sugestão, mas ele não vai chegar para você e falar, cara, quer saber, eu precisava montar uma empresa, Ele não porque vai eu te dar essa conversei com umas resposta. pessoas e notei que tem uma brecha no mercado aqui que ninguém mapeou. Ele não vai chegar Não vai chegar nessa conclusão, né? porque ele não vai estar aqui conversando com o pessoal. É o que eu falo, assim, uma das coisas que eu falo bastante, aí eu vou até abrir um gancho para ouvir um pouco do Garoto. Quando fala de agents, né? É super legal quando a gente fala sobre como que a gente pretende
que os agentes trabalhem. Sim. A gente resolveu algumas coisas, e o Gaioto trouxe exemplos incríveis aqui, né? De como que os agentes vão se conversar, como que eles vão trocar informação, como que eles vão se entender e como Sim. que eles vão estabelecer segurança entre eles. Mas olha que interessante, né? Voltando ao dado ali. Se aqui entre nós, olha que interessante. Quando você fala que você quer criar um agente de IA, você espera, por conceito, que ele funcione meio que como um ser humano digital, né? Existe robozinho. essa, O robozinho? né, essa mentalidade. Eu criei um funcionário digital, uma pessoa digital, seja o que for, dá o nome que quiser. Mas olha que interessante. Se eu precisar de um status de alguma coisa, eu pego o telefone e ligo pro Gaioto e falo assim, ô Gaioto, cara, Tô com um probleminha aqui. tô com um negócio aqui assim. E aí, quantas empresas, ou quantas, seja o que for, mas eu vou usar empresas para facilitar. Quantas empresas estão com arquitetura orientada a evento, real time, habilitado para que o agente de fato funcione como se fosse um telefonema? Acesse, né? Você concorda? Assim, a gente ainda está nessa etapa. Sim. Lógico que existem muitas coisas já acontecendo, é óbvio que existem. Mas assim, quando fala... A provocação que eu fiz aqui, né, do MapReduce e do Spark, é porque na época do Big Data, todo mundo achava que você fazer método de busca de dados era o que tinha de mais novo. Exato. E, de repente, o Spark que veio e falou assim, tudo. cara, simplificou tudo. E aí, o que era uma verdade absoluta é aquilo, né? Eu só sei que nada sei, né? O que era, na verdade, caramba, na verdade tem um jeito melhor de fazer. Então, o que a gente está no mundo de agentes, hoje assim... A gente tem uma série de etapas que a gente tem que resolver, que o Gaioto trouxe aqui, todas elas. Eu acho que essa parte da entrega do dado o mais próximo possível, dado a necessidade, Sim. que nem tudo é real time também, Sim. da entrega daquele dado, daquela informação o mais próximo possível do tempo real, é outro tema que precisa ser debatido também. Que, assim, muita coisa, a gente pensa em real time por causa de analytics, se pegar uma fraude ali. Mas agora o agente, ele é transacional. A gente está voltando do real-time do analítico de volta para aqui para o transacional, só que eu também não posso gerar concorrência nos ambientes, então como é que eu crio tudo esse arcabouço de informação em tempo real para que o agente acesse e faça o que eu imagino que ele vai fazer? Putz, é um dilema... Eu não sei se você concorda. Não, eu gosto da provocação, e aí eu vou na linha de que tem tanta coisa boa para acontecer, que a gente não pode ignorar a realidade, que ela é nua e crua. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, na Bíblia, em Gênesis, tem um parágrafo, né? Tem um versículo importante. E Deus criou o mundo em 6 dias porque não tinha legado. Tá escrito lá. Tá escrito. Foi isso que aconteceu. Atrapalha esse negócio aí? Atrapalha pouquinho esse O atrapalha é complexo, Não é porque atrapalha, geralmente é o faz que paga a parte do conta. business. Exato, às vezes é onde eu quero chegar? Não tem como, Existem Você complexidades. não vai desligar o teu histórico e a Ninguém partir, vai fazer isso, não a partir faz de isso. 0 hora a Não gente tem mudou como. de vida. E não sabe o existe, que é né, interessante? Não pode. E geralmente mantém o core, tô falando do mundo. Não, tá? ele caminha em paralelo. Uma empresa depois agora nada. acabou de nascer, ok, toda digital. Mas as grandes, né? Não tem como. E as que estão aí há muito tempo. Não, mas vai ter legado daqui a pouco, né? Todo mundo, Amanhã. exato. Então, Amanhã tá é ligado. da vida. Você não troca todo dia todas as soluções, que caso contrário, você está falando de solução efêmera. E não faz sentido você ter soluções efêmeras. Você tem que ter soluções sólidas, que vão se perpetuar de alguma forma, ou que atenda o seu dia a dia daquilo que você precisa. Então, isso é um fato. Legado é da vida, né? O dia a dia que Sim. você faz na empresa é da vida. Quanto a gente sempre olhar para os agentes como antropomorfia, né? De forma antropomórfica, é natural. Tanto que os modelos, eles são o quê? Treinados. Isso. Os modelos têm alucinação. Os modelos, eles têm aprendizado por reforço. Sim. Porque quem ajudou a desenhar os conceitos foram psicólogos, É isso aí. foram médicos. Eles trouxeram a clareza do exemplo humano para poder transformar isso em matemática, estatística, que seja. Então, é natural a gente olhar para um agente e falar como que esse agente vai se comportar, que é humano também, né? Tanto que chama de skill. Não tem agora skill marcial, que é uma Natural. linguagem natural. Tudo tem uma conotação ligada à pessoa, a ser humano, por um motivo óbvio. Até né, o pessoal falou assim, eu estou agora evoluindo eu estou evoluindo de um sistema normal para um sistema de IA. Ele agora não está processando, ele está pensando. Então, quer não, é uma forma de aproximar a solução. Então, tentando olhar para o ponto, as pessoas olham, porque é uma forma da gente poder simplificar ou se inspirar
naquilo que a gente faz. O ser humano ainda é a grande inspiração para qualquer Sem solução. dúvida. A gente sempre dá exemplos de me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos. Que é o que você tem que fazer com os modelos, né? E também, ou seja, em outras palavras, a gente está tão no começo. A gente está tão no começo. Tem tanta coisa boa para acontecer. E uma prova não sei se foi Gartner, não sei se foi DC, não me lembro agora o veículo, que trouxe o seguinte comentário. Se você fez uma solução de A no último ano, já revise. Provavelmente ela já está defasada. Exato, porque Eu vi tanta também. coisa evoluiu de lá para cá, e aí você pera um pouquinho. Eu mal estou conseguindo dar foco para poder fazer o que eu tenho que fazer com IA. Eu já tenho que revisar o que está pronto? Sim. Ou seja, é uma forma diferente de pensar, porque a próxima solução você vai ter que pensar o seguinte: como é que eu torno essa solução nova? Essa é a palavra. O pessoal da TM Forum tem inclusive uma arquitetura que eles chamam de A-Friendly, onde você tem ali tudo que você já conhece, você acabou de falar, toda aquela que a gente trabalha no dia a dia, né, de dados, e essa arquitetura, as coisas se encaixam, se conectam de forma simples, fracamente acoplado, né? Então, E totalmente abstraído, a gente né? está Que num acho que é momento que importante. quando a gente vier aqui, se nós viermos aqui, nesse mesmo dia, né, mesmo dia, ano que vem, Ano que vem, É. a gente vai falar de coisas a completamente gente vai rir de muita diferentes. coisa, vai falar, cara, como eu fazia algo de um jeito tão escutar o que a gente absurdo. está conversando agora, daqui a um ano, Não vai fazer Cara, nada. faz Paleontólogos Cara, daqui 2 vamos- anos. Os arqueólogos. Nós vamos marcar um novo... Sim. Tem que fazer um React do papo fantástico esse. Então é isso, a gente está num momento onde está todo mundo aberto a aprender, isso é a melhor parte, as pessoas estão buscando educação. Sabe o que eu falei no começo? Essa é a transformação mais satisfatória, ao meu ver. As pessoas estão procurando conhecimento, procurando formas de aprender. Eu nunca esteve tão em alta. E a ajuda a ensinar, inclusive. Sim. Né? Lógico que Nossa, depois você precisa muito, né, fazer é uma forma de você estudar hoje. Vocês sabem que isso tem muito a ver até com a proposta do nosso trabalho hoje. Com o evento, com o projeto, com essa coisa de comunhão, de troca, de juntar gente diferente. Essa coisa do heterogêneo, né, Gaioto, que você falou, que todo mundo trouxe algum ponto heterogêneo. Cara, quando a gente junta a cabeça e visão diferente, a gente sai melhor do que a gente. Por isso que todo É, mundo já fala é- que as empresas, se você tivesse 3 pessoas igual, a empresa não seria fundada. Exato. Precisa de um cara mais de operações, precisa de um cara mais de vendas, precisa de um cara mais de finanças, precisa de um cara mais de somar business. essas forças Senão não dá- individuais e diferentes, você não vai chegar em Não, não nenhum. tem como. Em todo ambiente, tá? Seja uma empresa para 50 mil funcionários ou a padaria. É. Se não tiver quem bate a massa e quem acende o forno, não tem pão, gente. E às vezes quem bate a massa não sabe acender o forno e quem acende o forno não sabe bater a massa. Exato. É isso aí. Né, bicho? Pra gente fechar o nosso papo aqui de hoje, eu queria fazer uma provocação voltando ao tema central de hoje, que é falar sobre o que vem de oportunidade, o que tem de bom pela frente. E a gente falou aqui, o Gaioto respondendo uma provocação aqui do Bruno, que a gente tá realmente engatinhando, a gente ainda tem muita coisa para vir. Talvez não vá levar os 30 anos, como a gente falou no exemplo aqui do Silvio Meira. Acho que não. Eu acho que a gente vai não sei. beber dessa fonte muito rápido e acho que ela vai acelerar muito rápido. A minha pergunta é, cara, o que tem, na visão de vocês, quando vocês param para pensar assim, cara, como sociedade, o que vem de positivo para a sociedade? Porque todo mundo fala vê o desafio, o problema de que os empregos vão ser eliminados, e a gente já falou aqui sobre isso, que não é bem assim, mas como sociedade, o que a gente vai ver de melhora em aspectos mais amplos aqui, desde educação, que acho que é um ponto que a gente já concordou aqui que é fundamental, mas saúde, segurança, o que vem de novo, o que vocês veem como o mundo vai ficar mais bonito? Qual é a grande, Vou te grande fazer olhar uma de pergunta. vocês? No seu melhor ano, quantos livros você leu por ano? Num ano, no seu melhor ano. Cara, não cheguei a bater os 12, vou falar aqui que eu bati 10 Beleza. livros. Onde que eu tô querendo chegar com essa provocação? A gente não tem condições, como ser humano, de acompanhar todas as informações, todas as pesquisas, seja de mestrado, de doutorado, de PhD, seja do que for. Nós não temos condições. Eu vou usar o exemplo da medicina. O médico, nós de TI também, mas acho que todo mundo hoje em dia, mas vou usar o exemplo da medicina que é comum a todos. O médico não para de estudar, certo? Nunca. Certo. Sempre sai doença nova, Nunca. droga nova, etc, etc. Exatamente. Ele não tem condições, se ele ler uma pesquisa por mês, ele não tem condições de ler Acompanhar isso tudo. sei lá, Tá de sendo pesquisa. Gerado Então, de assim, conteúdo. Uma das coisas que eu acredito e eu espero de verdade que como sociedade a gente consiga usufruir é, de fato, a gente conseguir melhorar
condições de saúde, de pesquisa de anomalias celulares, Sim. principalmente, né? Que eu acho que hoje, se a gente pega aí, é uma das questões que assombra muita gente, né? Sem dúvida. E eu acho que isso daí seria um passo importantíssimo e que a medicina brasileira deu passos hiper importantes dentro disso, né? Que fizeram as pessoas ali voltar a andar, etc. Trabalho Acho que maravilhoso. Vocês Trabalho acho que maravilhoso. viram isso, né? Das Vi. proteínas, etc. Trabalho maravilhoso. Então, assim, eu espero de verdade que isso seja melhor usado, melhor pautado dentro do mundo da medicina, principalmente nessa de medicinas celulares, etc., que eu acredito que isso assim, a gente teria uma curva de aprendizado gigantesca, e que acho que, assim, acho não, né, com inteligência artificial tudo aponta que, usando computação quântica, isso tem uma tendência a gente ter uma aceleração absurda para a sociedade em caráter de saúde. Eu não vou falar outros termos aqui, porque senão vou me estender muito, mas eu queria pegar um ponto desse da saúde, que eu acho que é um Saúde. dos principais. Aqui, Você, assim. Gaioto. Eu quero crer, eu pego alguns exemplos também. China, por exemplo, né? A China, você não tem mais oftalmo. A tua consulta é na rua, numa vending machine, se é aqui assim que se chama lá. Eu não sei o nome também. Talvez seja outro, mas o conceito é o mesmo. Você para na frente e você Faz o encaixa o diagnóstico, diagnóstico e é. tu encomenda as tuas lentes. Poxa, mas isso substitui um médico? Talvez. Para aquela questão em si, Ponto. eu não sei, talvez a máquina deve indicar riscos que você tem na sua visão, glaucoma, e aí vai te levar para o especialista. Então, não penso em... No teu caso, eu recomendo Ótimo uma exemplo. consulta mais Vendo uma próxima. que globo parece ocular fazer aqui, sentido, né? Parece ter uma pressão diferente. E olha aqui que do todo legal, lado. olha que legal, você está especializando mais a sociedade. Sim. Eu quero acreditar muito na linha de tentar dar acesso para a minoria. Por que que eu falo isso? É muito difícil, né? Graças a Deus, meus pais lutaram tanto, sabe? Deu certo, a gente saiu lá da Coab que a gente morava e as coisas aconteceram e estamos aí para poder nos apoiar e ajudar quem puder no mercado. E eu tenho muito apreço a essa parte. Uhum. Então, quando eu falo de acesso à saúde, imagina só que interessante que a gente vai poder literalmente... Porque a gente tem um SUS que, por todos os defeitos dele, é maravilhoso. Sim. É maravilhoso o que ele faz por isso nós. Mas imagina o quanto isso você pode simplificar. Consultas que nem precisaram ser uma consulta. E é normal. Né? Nós temos essa cultura. O sistema, inclusive, Exato. com diminuição de necessidade de consulta Você presencial. atende inclusive. e tá tudo certo, porque ainda é o médico e sempre será o médico. Não tem como. E eu não tenho dúvida disso. Há 10 anos falaram que a radiologia ia acabar. Nunca se formou tanto radiologista na vida. nunca fez Ou seja, tanto. os especialistas, eles não serão substituídos. Isso é um fato. Não tem como como. falaram que o Dev ia morrer, então... Então tá transformando agora. E os velhos que tem que entrar agora para trabalhar. Aí tu tem a questão do conhecimento. O conhecimento, ele ganhou uma nova forma de você acessar. Não era assim. Eu duvido que 20% daqui das pessoas nunca abriram um chat GPT para conversar, treinar idioma, fazer uma pergunta. Se não fizeram, o façam. É Se teste. fantástico. É uma delícia. Funciona. Tem que experimentar. Se Exatamente. teste, né? E outra coisa, pensando em inclusão, e quem tem as necessidades especiais? Vai ser muito mais fácil. Você imagina uma pessoa que tem a falta da visão, Auditivo. que tem a falta da audição. O que a IA faz por essas pessoas? Já faz, já entrega muito amor. Eu muito comento, projeto. cara, ele dele. funciona como teus olhos. Então, imagina Tá começando. o quanto isso é lindo, porque Não, e essas espectro autista, pessoas... que às vezes a pessoa ela Exato, tem uma... a ideia em si é um tema Espetacular. espetacular. O próprio ECA, que é uma lei que você quer Sim. resguardar nossas crianças, nossos adolescentes, a gente tem que fazer isso sim. É isso. Então, tem tanta coisa boa que vai acontecer, ao meu ver. E claro, qualquer coisa pode se tornar uma arma, né? A diferença entre o remédio e o veneno não é a dose. Então, a gente só tem que ter responsabilidade quanto a isso. A gente tem que manter essa visão de clareza, como é que a gente contribui, como é que a gente gera valor para o mercado, para as pessoas, para as empresas, para a educação. Eu penso nisso, eu acredito que é aí que a IA vai... Nossa, ela vai arrebentar e vai ser bom, as pessoas têm que dormir um pouco mais, as pessoas têm que descansar, as pessoas Qualidade têm de que se vida, divertir. equilibrar. Equilíbrio em Bom, todos os qualidade de vida é sentidos. bom. Olha o lance do... Produtividade é qualidade de vida. As pessoas Vou confundem pegar um isso, aqui. caramba. Eu quero muito que todas as empresas se deem muito bem. McDonald's está preocupado. Porque tá vendendo pouco, tá todo mundo agora no ritmo do rap, porque tá usando lá a canetinha, e não é a canetinha que fez isso, é porque o cara usa a canetinha e envolve o hábito. Dando se ajuste. Você viu o que a Nestlé fez? Ela lançou uma linha inteira, toda saudável. Por quê?
percebeu que tem um A mercado. Pepsi Coromundo anunciou que vai tirar todos os tipos de corante, de acidulante, sei lá os termos quais são. Isso é bom. É uma linha bom, saudável. bom, É se o adaptar. processado mais saudável. E vamos dizer, né? Demorou, porque a gente já sabe Pô, que disso há legal. muito tempo. Então, assim, pô, Mas tinha demanda, né? vamos se adaptar antes. Demanda é a alma do negócio. Exato. Dar lucro não é pecado, né? As Não empresas é. precisam dessa engrenagem. Então, Isso acelera tudo e melhora a capacidade da gente viver. eu vejo a IA aqui nesse bacana, aspecto gente. de você tornar as pessoas, dar oportunidades para as pessoas serem mais humanas, terem tua vida, cuidar das suas famílias. E aí, e fazendo é o o gancho que com eu o que a gente imagino. estava falando, Pô, que que É o que eu desejo, tá? o open source, né, ele permitia tudo isso, e a gente está falando que a IA vai permitir tudo isso, né? Então, Que é assim, mais- total. E assim, o open Nossa, source, você tá- o open source, ele dava condições de pessoas sem condições de estudar, de aprender, etc., sem condições de pagar, e agora a gente está falando que a IA, baseada em open source, ela vai entregar o que o open source lá atrás começou, E né? vai. Fantástico, gente. Eu, do meu ponto de vista aqui, eu quero acreditar muito, você que é um entusiasta da educação e Bruno também, que a educação, para mim, ela é a base de tudo, porque o cara, quando ele tem muito mais informação, conhecimento, ele tem muito mais cuidado com a saúde, então você Sem tem menos dúvida. problemas de saúde. Ele tem muito mais entendimento do que é segurança, do que é certo, do que é errado, onde ele pode, o que ele não pode. Você começa a melhorar todos os outros ambientes, né? Então, eu acredito muito e espero muito que a gente veja muitos benefícios na educação. Aquele cara que está restrito geograficamente ou socialmente, economicamente, ele começar a ter acesso. Eu vi o caso hoje fantástico do menino de Recife que foi numa loja da Samsung pedir para usar o tablet, cara, porque ele não tinha como fazer uma lição de casa e uma mobilização e presenteou o menino com um tablet com acesso, inclusive, é claro, presenteou o menino com acesso à internet. demais, né? Cara, me arrepia. Não, cara. maravilhoso, coisa linda. E você imagina- Isso dá orgulho. E vamos Orgulho. pensar que isso pode Lindo. ser feito, cara, de uma maneira Simples, daqui a pouco natural, humana. e eu espero que a gente esteja realmente à beira do que é uma curva gigantesca de aprendizado, de evolução Sim. do ser humano, usando a tecnologia, mas ele não vai deixar de ser o ser humano, mas acho que a gente vai ter muito mais oportunidade de muito mais gente beber do conhecimento que não tem acesso hoje. E não é verdade quando falam, quanto mais você sabe que não sabe. Sabe? Pô, Exato. Não, cara. Então, fica o convite de novo pro teu projeto, da tua ONG, da gente estar junto de novo. Rosane vai amar. Um convite para todo Vai mundo. ser maravilhoso. Que, na verdade, como é que a gente, como líderes, como pessoas. Os jovens que precisam estamos disso, aqui, é bom. Muito. como é que a gente pode também ser esse agente? Hoje, o E-Líderes ele fala para os líderes, Sim. para quem já fez o caminho, já percorreu o caminho. Mas a gente está super aberto a como é que a gente ajuda também quem vai começar esse Exato, caminho, a trilhar esse caminho. E fechar aqui dizendo, cara, que o AI Data Leaders, o principal ponto nosso, que a gente falou aqui no começo, conhecimento é commodity. Conhecimento, você pode entrar aqui no YouTube e assistir uma palestra do Andrew Ng sobre a última. Cara, é commodity. É. O que move a gente hoje no AI Data Leaders é a troca. É o que a gente promove sentar numa mesa como essa Conexão. aqui e Conexão. falar, cara, você que é do setor de varejo, É tá isso aí. fazendo como que eu do setor financeiro não consegui chegar? E o que as pessoas mais apreciam no nosso encontro é isso. Cara, eu consigo vir no evento e eu vejo palestras, vejo Sim. coisas lá, mas, cara, eu sentei com um cara que me deu um insight que eu consigo aplicar amanhã e eu nunca parei para pensar. Junto com essa massa colaborativa, que é o que a gente falou que o mercado é muito colaborativo, esse é o recado. O AI Data Leaders, para mim, o que a gente tenta fazer é isso. É um ambiente onde a gente proporciona a troca. Então, fica o convite dias 4 e 5 de agosto para que vocês venham para o AI Data Leaders e passo a palavra para vocês agora fazer um fechamento, última frase de vocês para a gente poder terminar, senão a gente fica aqui mais 2 dias gravando. Gaioto. Eu quero agradecer essa troca maravilhosa. É bom a gente ouvir uns aos outros, sabe? Eu aprendo tanto, eu saio com tantas provocações importantes para minha vida, para aquilo que eu faço, para aquilo que eu quero ser também. Eu quero ser exemplo minha filha todo dia, Isso é meu legal. filho também. Então, ouvir vocês trazendo e dividindo tudo isso foi um prazerzão. Obrigado. Obrigado a todo mundo que tá com a gente aí vendo, ouvindo, não sei. Manhã, tarde ou noite. Se precisar, tô lá no LinkedIn. Meu SLA é tipo sábado, tá, pessoal? Se precisar, pode chamar, né? Em sábado eu consigo Talvez responder. sábado eu consiga. Aquele dia de semana é complicado, mas no sábado eu me esforço para poder estar trazendo. E daqui a pouco você vai ter que criar, Fabrício, o Char Your Roots
e líderes. Vai ter jeito. Exato. Isso aí, né? A liderança da infância, porque... Pegar quem tá começando, né? Exato. Por que não exato, ajudar essa exato. caça? A transformação do longo prazo. Nós estamos deixando... Não tem a história sempre que a gente cresceu porque olhamos sobre ombros de gigantes? Sim. Então a gente tem que ajudar essa molecada a olhar sobre os ombros do que a gente está A fazendo. diferença vem daí. Se a gente não der essa oportunidade. Obrigado a vocês, foi sensacional. Valeu, Brunão. Bom, só quero agradecer também a cada um de vocês. Obrigado, Gaioto, pela Eu que troca agradeço. aí. Putz, aprendi muito também com vocês. Agradecer a cada um de vocês que estão assistindo. Eu também estou super à disposição para quem quiser trocar ideia, chamar no LinkedIn também. Bruno Garcia deve ter um monte lá, A gente vai inclusive. colocar aqui, né? A gente coloca para ficar mais fácil. Mas eu tô lá, vocês vão conseguir me achar. Meu SLA também não é dos melhores, acho que também não é sábado, mas também não é dos melhores, né? Minha agenda também é um pouquinho cheia, mas eu também faço questão de ajudar, trocar ideia, faço questão de... Eu sempre brinco, né? Com os alunos que tiveram aula comigo, eu comecei cedo, e isso para mim era uma coisa que eu tive que trabalhar comigo mesmo. E só que eu trabalhei de uma forma que hoje eu acredito muito no que eu vou falar agora. Que eu sempre falei, eu não tô aqui dando aula para vocês porque eu sou melhor. Eu estou aqui como um facilitador, né? Então, o quanto eu puder ser o facilitador, né? Quiserem me chamar no LinkedIn, eu ser o facilitador. Se eu não conhecer, com certeza eu vou conhecer alguém que conhece. Vai ser o Gaioto, vai ser atrás de alguém. vocês, vão ser alguém da IBM, vai ser Legal. o time de produto. Então, se eu puder ser o facilitador, tô super aberto e agradeço aí essa troca e o que eu puder contribuir também sempre, tô à disposição. Obrigado, gente. Maravilha. Obrigado. Meu encerramento e o que eu acho que a gente ganha com o IA, ganha a oportunidade de ouvir tanta coisa bacana que nem a gente ouviu agora. O IA é o pano de fundo, mas o que vale são as pessoas, são as trocas, a gente tem um monte de pano de fundo aqui, o Bruno falou de dados de tantas vezes, do IA, que é o nosso... Isso é o nosso produto, isso aqui é a nossa marca, isso aqui é um isso. pedaço do que a gente é, não é o nosso todo. O todo tá aqui, o todo tá nessa troca, nessa oportunidade. Gente, obrigado, foi fantástico. Obrigado. Dois professores. Acho que a discussão é rica, o conteúdo é rico, e é só um pedaço, tem muito mais coisa para acontecer, e o evento tá chegando. A gente espera todo mundo por lá com a presença desses dois aqui, ó. Certeza. Logo mais, valeu. Gente, Tchau. obrigado de Valeu. novo. Valeu. Nos vemos dias 4 e 5 de agosto no AI Data Leaders. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gabi, pela parceria Eu de que sempre. agradeço. Fica o convite para quem quiser fazer parte. A gente chamou aqui algumas empresas de open source para fazer essa discussão ainda mais acalorada. Para quem tiver interesse em apoiar um programa como o do Gaioto, de formar a base, de formar jovens, programas... educação. Tá sempre... A FIA esteve com a gente no passado, a Udemy, ou seja, empresas de educação. Lançou vários cursos abertos aí, depois eu posso compartilhar com Vamos vocês compartilhar. também. Que ela tem uma missão de treinar, eu não me lembro agora, mas assim, um número estratosférico, altíssimo de pessoas em tecnologia e IA, que é o que a gente falou, né? Não tá errado você ganhar dinheiro com isso, desde que você use isso Você pode em devolver algum de momento. forma até o teu lucro pra- para o mercado, para as pessoas, para a sociedade. É isso aí. Gente. Obrigado, Obrigado. valeu, gente. Valeu. Obrigado.